atenção, que chamou a atenção essa semana, foi o caso de Donald Trump, né, ao vencer uma primária num importante estado americano, de Iowa. E essa vitória de Donald Trump assustou a mídia internacional, assustou os jornalistas do New York Times, do Washington Post, de toda a grande mídia, inclusive os nossos tapiaus daqui que fazem as análises dos acontecimentos internacionais, inclusive dos Estados Unidos, né? Tem aquele rapaz lá da Globo News, do cabelo atrapalhado, ele fez uma fala assim, bastante desesperada, né? Diante de uma provável eleição de Donald Trump. E isso é muito importante para todos nós, porque Donald Trump significa a garantia da liberdade na América. Um ponto interessante, todo mundo dizia que o Donald Trump era belicista, era um homem da guerra. Nos seus 4 anos não teve guerra. Aí a vitória das eleições do Joe Biden, esses mesmos jornalistas, inclusive o Capiaus daqui, que analisam os assuntos internacionais, dizendo, enfim, um tempo de paz. E olha que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo nunca teve tantos conflitos simultâneos como está vivendo agora, né? Me lembro até de uma vez que houve uma ameaça por parte do líder da Coreia do Norte que poderia apertar o botão, isso na gestão Trump. Ele respondeu, tome cuidado, porque o meu botão é bem maior do que o seu, né? Na questão internacional, na questão geopolítica, demonstrar força significa a garantia da paz. A possibilidade da guerra garante a paz. A ideia de se, digamos, vamos aderir, vamos amenizar, acaba caindo, inclusive, numa outra frase do Churchill, que dizia, o apaziguador é aquele que imagina que se ele tratar do crocodilo, ele será o último a ser devorado, mas esquece que ele também será devorado, né? Então, é um ponto muito importante, que é importante para todos nós. E a vitória do Donald Trump e essa garantia de liberdade no mundo, ela é favorável, inclusive, até à esquerda. Não aquela esquerda fascínora, mas aquela esquerda que tem gente que se posiciona pela esquerda com aquela crença de que o mercado seria avesso aos interesses dos trabalhadores, né? Então, tem muita gente que está nesse meio, uma proporção muito grande de pessoas. Então, até para essas pessoas que têm essa visão, mas que são de esquerda, exatamente a garantia da liberdade garante a liberdade daqueles que discordam deles, mas garante também a liberdade deles. E a liberdade é algo fundamental, porque a liberdade é algo, inclusive, natural. É o direito que as pessoas têm de ter com ela, que as pessoas têm de ter com elas aquilo que elas produziram. O direito de expressar é algo que vai ao encontro da própria natureza humana. Nós, humanos, gostamos de falar, gostamos de expressar. As pessoas se reúnem para conversar. E nós, quando vamos conversar, queremos ter a liberdade de falar de tudo aquilo que as nossas consciências permitem, e não aquilo que um ditador de plantão permita que nós falamos. Então, é uma outra pauta muitíssimo importante que vamos vivenciar neste ano de 2024, porque no Brasil, inclusive, tem uma onda muito forte por parte de toda a esquerda, executivo e judiciário, e a esquerda do legislativo, para acabar com a liberdade de expressão em nome da tal regulamentação das redes sociais, sendo que já existem leis mais do que suficientes para punir qualquer difamação, qualquer excesso que seja cometido. Mas eles usam esse pretexto na perspectiva de escalar as redes sociais, porque as redes sociais é que atrapalham, fazem com que as mentiras oficiais não sejam
as únicas informações que o povo recebe. Antes das redes sociais, nós tínhamos apenas as mentiras oficiais. Portanto, nos dias de hoje, você pode perceber que as pessoas, em geral, confiam mais na informação da tia do Zap, do tio do churrasco, do que no editorial de um grande jornal, no editorial do Jornal Nacional, por exemplo. Né? Então, são esses pontos que a gente precisa salientar. Um outro assunto que, bom, alguém pediu aqui no privado para eu comentar a história do padre Lancelotti. Hoje não, outro dia pode até ser, mas temos coisas mais importantes do que os detalhes, né, sórdidos de certas pessoas. Não é comigo. Mas tem um assunto que chamou muita atenção, foi uma entrevista da atriz, dançarina e talvez cantora, acho que é também, não sei, Cláudia Raia, ao dar uma entrevista em onde ela chama a atenção, ou seja, ela dá um pito em todos aqueles que criticam a Lei Rouanet, que criticam o repasse de verba da Lei Rouanet. E ela disse na entrevista, a entrevista está em todos os portais, seria bom que as pessoas dessem uma olhada para ver a desenvoltura dessas pessoas ao tratar, digamos assim, o dinheiro público como se fosse seu. E nos argumentos usados pela Cláudia Raia, a talentosa, rica inclusive, né? Uma artista muito rica, por vários trabalhos que já fez, pelas, digamos, receitas também que o Estado, o erário, lhe promove. E nessa entrevista, que bombou aí no final de semana, ela chama de analfabeto funcional aqueles que não apoiam a Lei Rouanet. Aí ela vai mostrando, ao longo da entrevista, que ela contrata muita gente, que tem 20 técnicos que trabalham para ela nesse espetáculo que ela vai lançar agora em São Paulo, na capital, aqui numa ilha, na capital de São Paulo, que tem 10 músicos. Ela vai mostrando que é um espetáculo grandioso, né, sobre a Tarsila. E deve ser mesmo, né? Deve ser um espetáculo maravilhoso, bonito, que bom. Só que ela disse que não dá para fazer um espetáculo desse sem a Lei Rouanet. Ora, se o espetáculo é bom, é maravilhoso, as pessoas que vão assistir o espetáculo, esse musical, que paguem por ele. O problema da Lei Rouanet e de outras leis de incentivo, eu sempre fui contra todas essas leis de incentivo, porque essas leis pegam o dinheiro da população como um todo e passa por um determinado tipo de artista. Ora, mas se não for financiado com dinheiro público, não tem como produzir, segundo a própria Cláudia Raia. Ora, mas não produza e caqui, né, como se diz lá no interior. O que eu tenho com isso, se não dá para produzir? Também gostaria de fazer coisas maravilhosas, gostaria de produzir mais livros, escrever mais livros, que meus livros tivessem uma projeção maior, né? De pouco. Por exemplo, esse livro que eu produzi aqui sobre as universidades são os tumores da sociedade, né? Até que vendeu bem, mas eu gostaria que ele vendesse muito mais. Para isso precisaria ter uma campanha de mídia, precisaria ter talvez até uma produção melhor do material. Não, eu também gostaria. Agora, isso é um problema meu. Não pode, esse problema de divulgar um livro meu não pode ser um problema do contribuinte, daquele cara que está lá no ponto de ônibus, esperando a jardineira passar. Da mesma forma, o show da Cláudia Raia e dos outros artistas, né? Vamos lembrar disso, que não é só ela. Tem os mamadores da Lei Rouanet. Olha, é um problema dela e dos seus, o problema não é meu. E tem pessoas que estão pagando esse show por causa da Lei Rouanet, que sai dos impostos, né? É uma renúncia fiscal que ocorre. Pessoas que nunca irão assistir esse musical, pessoas que até detestam esse musical. A mesma coisa ocorre quando o Estado, ou o município, ou a União, ou até estatais, dão verbas para financiar escola de samba. Olha, o carnaval é uma festa do povo, bonito, maravilhoso. Pode ser, mas
quem vai usufruir da festa é que deve pagar. Esse é o ponto. Por isso que é importante a defesa da liberdade, a liberdade econômica. É isso. Quando você tem uma lei Rouanet, ou outras, né, que tem muitos municípios que têm leis próprias para isso, você não está dando a liberdade para que as pessoas que recebem o seu salário, pegando o caso da Rouanet, né, que elas possam usufruir desse seu vencimento, do seu salário, do rendimento das suas ações, das suas empresas, como elas bem queiram. Não. Quando você tem uma lei de incentivo, na verdade é uma lei de incentivo ao artista para ele produzir aquilo que o público não quer pagar para ver. Alguém pode dizer, mas essa artista era maravilhosa. Bom, quem é maravilhoso de fato sobrevive da sua produção. Os mais velhos lembram ainda do Mazzaropi, o grande fenômeno do cinema nacional, o Mazzaropi, que aliás era daqui, né? Da minha cidade, onde eu resido hoje, que é Taubaté. Quem financiava o Mazzaropi? Ele. Quem financiava era o público dele. As pessoas pagavam para ver os seus filmes, da mesma forma que os shows musicais eram feitos, inclusive boa parte em circos de lona que se apresentavam nas cidades. Quem que pagava aqueles shows? Aquelas pessoas que iam no show, que gostavam daqueles artistas. Mas era um espetáculo mais simples, às vezes era uma dupla fazendo um acústico. Mas era o que dava para fazer. Hoje, se você tem grandes musicais, grandes espetáculos, por dinheiro alheio. Né? Como dizia John Randolph, o melhor de todos os prazeres é gastar o dinheiro alheio. Né? Eu acho que é exatamente isso que pensa esses artistas, né? Mas tocando ainda para frente aqui mais um ponto, acho que dá tempo, são 9 horas e 47 minutos pelas minhas anotações aqui. E nesse final, acho que foi na quinta ou sexta-feira, numa live que se viralizou aí nas falas, nas redes sociais, a fala do José Genuíno, um líder petista, que já foi presidente nacional do PT, que já esteve envolvido no mensalão, por isso foi preso, foi condenado, depois foi tudo já descondenado, porque agora, na gestão que temos no Brasil hoje, tanto no judiciário quanto no executivo, crime de corrupção não é um problema, né? Então todos nós sabemos disso. Mas José Genuíno é um cara digamos assim, estrelado no PT. Ele não é um subalterno, né? Ele tem a sua fama desde a época da guerrilha do Araguaia, né? Então alguém que já está chegando aí aos 80 anos, com um longo histórico, então alguém que fala com propriedade daquele segmento. E nessa fala que ele fez nessa live, o José Genuíno, vou pegar um trecho aqui, a fala de José Genuíno defendendo o boicote aos empreendimentos e lojas de judeus no Brasil. Isso se dá em uma live, a data que data lá foi no dia 20, portanto, Genuíno declarou achar interessante, abro aspas para ele, a ideia de boicote a determinadas empresas de judeus e empresas vinculadas ao Estado de Israel. É bom lembrar que esse tipo, olha, ele não está defendendo um boicote para alguém que pensa diferente dele, alguém que tenha uma ideologia diferente. Não, ele está defendendo para alguém que é judeu. Lembrar que já em março de 1933, um cidadão que tinha um bigodinho assim, né, estreitinho, fez a defesa do boicote às lojas e empreendimentos dos judeus na Alemanha. E isso foi cumprido pela sua militância. Bastou, como se diz hoje, né? Bastou um salve do seu líder, do Adolfinho, e aí a sua militância saiu colocando cartazes na frente das lojas que pertenciam a judeus. Então, qual é o próximo passo? A questão ela é tão estapafúrdia, gente, que até... Olha quem reagiu contra a fala e que não é só
do genuíno, né? Essa fala está indo além com outras pessoas. Eu pego aqui um depoimento do Roberto Freire. Aqueles que não sabem quem é Roberto Freire, pesquise. Roberto Freire foi um líder de esquerda, é um líder de esquerda ainda, né? Ele foi presidente do Partido Comunista Brasileiro durante algumas décadas. Na época que eu era do partido, estive com ele pessoalmente, né? Então, alguém de esquerda. E olha o que ele disse a respeito do petismo. Ele disse assim, abro aspas para ele, a publicação que ele fez no Instagram: o grau de antissemitismo e lideranças petistas nas redes e nas mídias é altíssimo e assustador. Já surgiu a proposta de boicote a lojas e empreendimentos de judeus. E sabemos todos que foi o boicote, como tal, que deu início à ação de rua de perseguição aos judeus na Alemanha, né, na década de 30. Aí ele questiona: teremos a escalada de atentados tal como os nazis, né? Não posso falar a frase inteira, lá na década de 1930 do século passado? Teremos ela aqui também no Brasil? Fecha aspas aí para o Roberto Freire. Então, é importante salientar, ou seja, o Roberto Freire não é alguém, não é um bolsonarista, não é alguém, não é um golpista do dia 8, é alguém da esquerda da gema, só que para ele, inclusive, passou do ponto. E quando você vai observar, não é só isso, né? O Brasil, através desse governo, assinou também aquela carta pedindo, que era uma moção da África do Sul, pedindo a condenação do Tribunal Internacional de Haia de Israel por prática de genocídio. Então, olha, junto com quem nós estamos, com quem esse governante está, junto com o governo da África do Sul, nesta condenação a Israel por prática de genocídio. E aí você pega um outro líder importante do partido e observe a posição que ele tem. Então, olha como que as coisas se encaixam. Inclusive, uma coisa interessante que eu sugiro que as pessoas observem, que muitas vezes o nosso ouvinte fica imaginando assim, olha, a gente tem um posicionamento contra determinado segmento, contra a esquerda, mas não é por acaso. Quando você vai observar, essas pessoas da esquerda, elas estão sempre defendendo as pautas erradas. Elas defendem o desencarceramento dos delinquentes. Defendem a eliminação dos bebês no ventre das mães. Defendem os atos do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. E aí você vai, defende a liberação do consumo e comercialização dos entorpecentes. E por aí afora vai. Já que tocamos nessa questão do desencarceramento, só para registrar o fato lamentável que ocorreu na semana final da semana passada, né, por causa da semana que terminou, em que uma policial, a Sabrina Romão, perdeu a vida em um assalto por 2 meliantes que, quando viram que ela era policial, executaram. E depois ainda um deles dos dois voltou para conferir se estava realmente abatida e deu mais um disparo. E aí, quando você vai olhar no histórico dessas pessoas que cometem esses crimes, assim como outros, assim como aquele sargento de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que foi executado, qual é o histórico dessas pessoas? As pessoas passaram pela prisão, às vezes dezenas de vezes, 10, 15, 18 vezes, como foi o caso daquele que executou o sargento em Belo Horizonte. E esse de São Paulo, pela informação que eu vi, ele já tem 8 passagens pela polícia.
Ou seja, ele foi preso 8 vezes e a polícia prendeu, cumpriu seu papel e a justiça colocou de volta nas ruas. E esse segmento que nos governa hoje defende exatamente essa política. Dizem que temos presos demais, temos muitos presos, temos que devolver, temos que liberar. É isso. É essa situação. Ou seja, não pode ser sério um país que prenda uma pessoa mais do que 2, 3 vezes pelo mesmo delito. E esse Brasil ocorre assim, e isso tem o apoio de toda a esquerda, inclusive aqueles de vez em quando aparecem aqui no nosso site fazendo a defesa da esquerda. Porque quando você defende uma ideologia, você defende um pacote. E você vai observar que todos esses estão sempre defendendo, estão sempre fazendo a defesa do lado errado. Defendem Daniel Ortega da Nicarágua, Maduro da Venezuela, defendem Hamas, defendem a liberação dos entorpecentes, defendem o desencarceramento e defendem, inclusive, eles combatem, claro, né? A possibilidade de as pessoas individualmente adquirir ferramentas de defesa para elas poderem se defender. Então, a esquerda está sempre do lado do mal. Não é a minha opinião, é um fato. Pode pegar e comer.